Olá, pessoal. De volta à nossa entrevista das quintas-feiras, né? O Pantin Entrevista. Hoje temos a presença de Álcio Costa, que é mestre de capoeira e que vem falar um pouco para a gente sobre a capoeira e também sobre os projetos sociais que ele desenvolve a partir dessa relação que ele tem com a capoeira. Bom dia, Álcio. Bom dia, Mozinho. Bom dia a todos que fazem parte do Pantin. Então, a gente iniciando sobre a capoeira, o histórico da capoeira, ela é uma miscigenação, né? O Brasil é um país miscigenado, onde tivemos os nossos nativos, os ancestrais indígenas, vieram para cá os negros trazidos da África, os portugueses, os brancos, e com essa miscigenação surgiu a nossa arte, a capoeira. A capoeira é genuinamente brasileira, surgiu aqui no século XVI, né? Não tem uma data certa, mas foi uma mistura de cultura, e daí surgiu em ânsia de liberdade, uma modalidade pela liberdade mesmo. Daí, com o passar do tempo, capoeiristas eram imperialistas, né? E com o golpe da República, 1890, a capoeira foi codificada, ela foi proibida, ficou no Código Penal brasileiro, com prisão celular para quem praticasse a capoeira. E o reincidente tinha uma prisão mais demorada, ia para a ilha de Fernando de Noronha, para algum canto do presídio, para poder pagar sua pena. Já em 1937, na década de 30, 1937 mais ou menos, o mestre Bimba fez uma apresentação para Getúlio Vargas, e a capoeira foi liberada parcialmente, ela ficou sendo monitorada dentro das academias, e ficou ligada ao pugilismo. Ainda ficou atrelado a alguém, ainda ficou amarrado. Ela ficou no Código Penal, depois saiu do Código Penal, depois ela ficou vinculada ao pugilismo, e com o tempo ela se desvinculou do pugilismo, são coisas distintas, e veio a criação do CREF, CONFEF, Conselho de Educação Física, em 98, né, a lei para eles, reconhecendo a categoria, e tentaram também segurar a capoeira, amarrar a capoeira ali, também no Conselho Regional e Estadual de Educação Física. Sendo que foi uma luta nossa, e nós conseguimos judicialmente que a capoeira ficasse à parte disso. Até porque ela tem uma tradição, é mais antiga, né? E você fica novamente acorrentado. Ela nasceu em ânsia de liberdade, nós continuamos ainda lutando pela liberdade. Hoje tem as confederações e as federações que ainda tentam engessar a capoeira, às vezes pessoas que se intitulam mestre sem na verdade, ainda nem ter aluno, nem ter um trabalho, né? E tentam também segurar a capoeira dessa forma. E a gente vem lutando aí para conquistar espaço. Com a lei das diretrizes da educação, onde fala que a capoeira, aliás, a cultura afro e indígena tem que ser inserida nas escolas, hoje alguns municípios do Brasil já têm a capoeira nas escolas, escolas públicas, né? E aí a gente também está tentando um trabalho de formiguinha e inserir aqui na nossa capital esse mesmo projeto. Campina Grande tem um projeto muito interessante, uma parceria, e entra a empresa privada entra também, né? E auxilia, e estão lá já um trabalho há 5, 7 anos que estão inseridos nas escolas públicas municipais. Com isso, inclusive, eles fizeram entrar no livro do recorde brasileiro, com uma roda de crianças na escola, 700 crianças, uma roda com 700 crianças. Quer dizer, é um patamar histórico, isso é muito interessante. Quando a gente insere a capoeira na escola, o mestre Robson, certa feita, na Casa Escola, trabalhando lá, e eu apoiava, fazia parte do grupo, e trabalhava com crianças especiais, com síndrome de Down, com autismo, com paralisia cerebral. E esse trabalho foi tão bem desenvolvido que a coordenação pedagógica veio conversar e dizer, olha,
Depois que foi inserida a capoeira na escola, essas crianças melhoraram em todos os aspectos, cognitivo, de relacionamento, devido à capoeira, né? Então, nós temos uma ferramenta riquíssima no nosso país e muitas vezes não é bem usada, fica à margem, né? As pessoas ainda Exato. acham com algum certo preconceito, diminuiu muito, diminuiu bastante, assim, da década de 80 para cá, melhorou muito. E ela é bem muito mais aceita lá fora, no exterior, né? Uhum. Onde a gente faz intercâmbio. Okay? Álcio, como é que foi a sua entrada na capoeira, né? Porque nós sabemos, assim, como você está historiando muito bem para a gente, né? Que inicialmente, eu inclusive gostaria que você dissesse para a gente se a capoeira é uma dança, se a capoeira é uma luta, ou se a capoeira é, de fato, uma expressão cultural do povo brasileiro. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho isso e depois você dissesse para a gente como é que foi a sua entrada na capoeira, uma vez que a gente sabe, né, que existem alguns outros estados da região Nordeste e do país como um todo, principalmente Salvador, né, que teve uma influência negra muito forte, né? E a gente sabe que a capoeira vem, né, da etnia, vem da África, né? Vem com os negros africanos, e aqui a gente não tem um histórico muito grande, né? De incidência, digamos assim, penetração, né? Do negro na nossa cultura, aqui que eu falo no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, como é que se deu essa sua entrada na capoeira, né? Se em Natal já existia um trabalho, quando você enxergou a capoeira como uma forma de expressão, né? Ou de dança, ou de luta, né? Então, eu gostaria que você contextualizasse a gente, certo? A sua entrada na capoeira, né? Isso é muito importante. E como é que ela também entra no estado do Rio Grande do Norte, uma vez que a gente sabe que a incidência maior é na Bahia, no Recife, no Rio de Janeiro, né? Então, como é que a capoeira chega no Rio Grande do Norte, chega em Natal, e como é essa sua entrada na capoeira? Olha, a capoeira é tudo isso que você falou. Você pode colocar no contexto da dança, no contexto da luta. Ela é cultura, ela é arte, ela é lazer, né? Ela é lúdica. Então, a capoeira é um leque, é uma imensidão tão grande. Inclusive, os orientais, os japoneses, quando viram a capoeira, dizem, como é que uma arte marcial tem musicalidade, tem instrumentação? Então, eles que levaram, fizeram questão de levar para o Japão a nossa cultura, né? Sobre a capoeira, antes de falar como eu entrei, a capoeira no Rio Grande do Norte, na década de 60, houve uma apresentação para o governador aqui, o mestre veio da Bahia, fez uma apresentação, e ele gostou. E tinha também os marinheiros aqui, alguns mestres, algumas pessoas que hoje estão, iniciaram com marinheiros, que vinham de outros estados, né, para cá. Mas ela começou a se fortalecer no final da década de 70. No final da década de 70 foi que ela começou a se fortalecer, com a chegada aqui, já tinha o mestre Marcos e o mestre Índio, que chegou. Então, São esses daqui de dois índios, Natal, os dois, o mestre Marcos e o mestre Índio, ou vieram de outros mestre estados? Marcos é daqui de Natal, o mestre Índio é de São Paulo. Uhum. Então, com a chegada do o mestre Índio, então houve um upgrade, né? Começou a capoeira Uhum. começou a crescer a corrente, e foi se desenvolvendo. Eu não conhecia capoeira, porque eu estudava em colégio privado, mas eu terminei saindo do colégio de escola privada, né, por motivos vários aí, e terminei entrando na escola pública. Quando eu entrei na escola pública, no Padre Miguel Lima, aqui no Alecrim, eu estudava no Colégio Nacional da Ernesto também, no Alecrim, e foi quando eu conheci alguns que ainda estão hoje na capoeira, o mestre Robson, o mestre Lulinha. E daí foi que eu me encantei com a arte, né? E comecei a ser introduzido na capoeira. Foi uma coisa gradativa e perdura até hoje, de 82 até hoje. E, então, muito a contragosto do meu pai era militar. Essa história eu gosto de contar Uhum. porque o pai era militar
e chegou para mim e disse, por que você não vai treinar jiu-jitsu, judô, né? Eu treinei judô antes da capoeira. Aí eu disse, papai, o senhor é militar. Se houvesse uma guerra, o senhor ia defender a soberania do nosso país, você ia defender a nacionalidade. Então, por que eu vou treinar uma arte marcial tendo a capoeira como ela é genuinamente brasileira? Então, tem que valorizar o que é nacional, né? Tem que defender a pátria. Aí ele não tocou mais no assunto, e aí ele se convenceu. Se convenceu. E eu E estou até hoje. aceitou. E os trabalhos sociais, Mozinho, a gente Antes da gente entrar nos trabalhos sociais, Alcio, eu gostaria de saber como é que se trilha, né, digamos assim, o caminho dentro da capoeira para ser considerado mestre de capoeira, né? Porque a gente sabe, né, que no karatê, no judô, você tem esse percurso, né? Inclusive com mudanças de faixas, né? Da branca até a preta, né? Então, assim, como é que se dá isso também na capoeira? Existe esse processo para se chegar a mestre de capoeira? Existe, mas infelizmente hoje existe um certo mercantilismo e as pessoas se aproveitam. Às vezes se afastam da arte 20, 10 anos e volta e alguém dá um título de mestre àquela pessoa que Sim. esteve ausente anos e anos-luz, né? Mas existe toda uma graduação, todo um preparo. Você, no nosso grupo, até o quinto cordão, você ainda é aluno, né? Você tem a formatura do quinto cordão, é como se você estivesse terminando o nono ano. Sim. Aí você vai para a preparação, você começa a ser professor, depois você já entra em outro estágio, você entra no segundo grau, aí você vai ser professor até contramestre. E depois você vai entrar no terceiro grau e fazer umas pós-graduações. E você entra existe um ritual para isso, né? Existe um existe ritual para isso. existe um tempo, né? Não é assim da noite para o dia. Então, tem critérios, a gente adota critérios. Por exemplo, você vai pegar uma segunda graduação, você tem que tocar instrumento, então vai ter alguns critérios que vai ser dado para o aluno, né? Certo. Você vai ter que ir caminhando gradativamente e abraçar tudo que está inserido na capoeira. Não é só gingar, não é só levantar a perna e se abaixar. Você vai ter que a cantoria, a instrumentação, você vai ter que pegar tudo isso e ser avaliado para poder você pegar a graduação. Então, ocorre dessa forma, né? É algo multidisciplinar, digamos assim, né? Você tem o exercício, você tem a música, você tem o instrumento, né? Quer dizer, um mestre de capoeira, ele é um sujeito multidisciplinar, né? E a confecção, viu? E a confecção, porque a gente faz berimbau, a gente constrói o berimbau, a gente faz o cachixi. Maravilha. Então, alguns mestres fazem um atabaque, pandeiro, ou seja, então a confecção até da roupa. Eu aprendi até a costurar a calça da capoeira, então tudo isso é uma coisa que a pintar, tudo isso você termina inserindo na capoeira. E a capoeira abraçou um monte de outras culturas, né? Por exemplo, a gente não trabalha só a capoeira em si, existe o maculelê, que foi inserido na capoeira, tem o samba de roda, inserido na capoeira, tem a puxada de rede, que foi inserido na capoeira. Então, a capoeira, culturalmente, ela está no topo, no top. Então, ela deveria ser melhor valorizada pelos gestores. Realmente é uma expressão cultural, né? Eu acho que as pessoas, os nossos gestores maiores, né, e a própria população, né, deveria começar a enxergar a capoeira como essa expressão cultural do nosso país e como um processo de multidisciplinaridade mesmo, né? Acredito que a gente precisa valorizar cada vez mais a nossa prata da casa. Eu sou fã de capoeira, eu nunca realmente consegui gingar, você sabe disso, mas eu sou uma grande admiradora, né? Uma grande admiradora pela etnia negra, todos que me conhecem sabem disso, e de tudo que eles trouxeram para a gente, de bens culturais, né? Então, assim, acho que nós poderíamos ter um olhar muito mais delicado, né? E mais agregador, né? Para a capoeira. E, inclusive, como você estava falando anteriormente,
entra com isso também os projetos sociais, né? Então, os projetos sociais que você desenvolve, você também trabalhou a capoeira em algumas escolas particulares aqui de Natal, né? Eu também queria que você falasse um pouquinho nisso, e também que você falasse nos seus projetos sociais. A capoeira, mais uma vez, né, contribuindo para a inclusão social, né? Inclusão, inclusive, com crianças, né, que têm alguns problemas, né, como você colocou, a síndrome de Down e tal. Então, assim, a capoeira também funcionando, né, como um elemento, como uma expressão agregadora, né? Isso é muito importante. Então, me fale um pouco, né, desse trabalho que você desenvolveu em algumas escolas particulares e também nos projetos sociais que você desenvolve a partir da capoeira. Bem, nas escolas, a capoeira foi inserida em 87 no Gernes, né? Com isso, abriu a porta das escolas privadas também para que você fizesse um trabalho com a capoeira. E eu terminei trabalhando, peguei carona nesse projeto de Gernes, e terminei trabalhando no Henrique Cassiano, na Escola Doméstica, no Imaculada Conceição e no Reis Magos. Foram 4 escolas que foi inserida a capoeira. E era aquela coisa, sabe, ideia? Vamos lá, uma escola você tinha um apoio total, mas você não tinha aluno. Outra escola você tinha toda a estrutura, mas também não tinha aluno. E outra escola você tinha aluno, mas não tinha estrutura nem apoio. Então, era uma coisa que você ia tendo que remanejar. Eu, como trabalhava nessas 4 escolas, eu fazia intercâmbio, pegava aluno daqui dessa escola, levava na outra, fazia um treinamento lá, e a gente fazia umas competições, exatamente para agregar, né? De trabalhar, valorizar, e que chamassem outros também naquelas escolas que tinham menos alunos fãs e que tivessem interesse em praticar capoeira. Então, a gente ia fazendo esse jogo, atraindo os pais também, para que os pais também fossem inseridos nesse contexto. E então, foi um trabalho bem interessante, eu aprendi muito, mudei até meu método de dar aula, porque é outro contexto, é outra forma, outro formato. Então, é tudo uma aprendizagem, né? Tudo você vai desenvolvendo. Eu tinha uma turma de internas na escola doméstica, de 12 alunas internas, né? Que interessante. Aí você termina sendo professor de capoeira, psicólogo, pedagogo, você termina sendo um Tudo, né? pai, termina a coisa se transformando. Então, foi uma aprendizagem muito grande, foi muito positivo para mim. Sobre projetos sociais, a capoeira ela já como nasce ânsia de liberdade, e ela ainda vem lutando pela sua liberdade, então ela sabe a aflição das pessoas que estão à margem, né? Então, eu comecei a dar aula no Clube Atlântico, foi por acaso, eu nem imaginava um dia chegar a dar aula, eu gostava, eu treinava, era treinador, gostava de treinar a capoeira, então o meu objetivo não era, meu foco não era dar aula, mas aí meu mestre fez, você vai dar aula sim. Poxa. E eu comecei a dar Maravilha. aula, e comecei a ir gostando da coisa, e apareceram alunos que não tinham condições de pagar, e eu disse, não, então a gente vai começar a organizar aqui. Era uma média de 60 alunos, onde tinha 15 que pagavam e 45 que não pagavam. Puxa vida. Aí você vai organizando, e essa turma iria se envolver, começava a andar com companhias que ia levar para outro direcionamento, e a gente ia lá, tinha contato com as famílias, conversava com as famílias, e resgatava, né? Teve resgate de alguns, até hoje tem familiares que falam, graças a você, tem até aluno que diz, você é meu segundo pai, você me deu uma nova vida quando você me resgatou. Hoje, em Natal, mas existe trabalhos sociais. Hoje, meu trabalho social está mais voltado para touros, lá no Mato Grande, né, Touros e São Miguel do Gostoso. Lá a gente tem um trabalho bem interessante, com pessoas realmente que não têm condições. Inclusive, quando a gente fez uma campanha para uniformizar o contramestre lá, que toma conta, e aí, como é que a roupa desse pessoal? Esse pessoal não vai ter condições de comprar. Eu disse, deixa comigo. Aí eu fiz uma campanha. Eu comecei a botar nos grupos. Inclusive, eu tenho um grupo Sobrinhos do Tio Alcio, são meus ex-alunos. Que legal. WhatsApp, né? Aí, quando eu postei, o pessoal começou, eu disse, olha, cada criança
adote uma criança. Cada criança sai a roupa, né? A calça aqui, a calça de capoeira e a camisa, e tem um cordão também, R$ 50. Quem é que pode adotar essa criança? E começou, botei o número da conta, entrou dinheiro, entrou, eu disse, parem, e Que já chegou. maravilha, que ótimo. Conseguiu, e aí a gente conseguiu vestir todo mundo. Eu enviei até uma foto para vocês, o pessoal tudo uniformizado. Aquilo ali foi doação, foi uma coisa voluntária, né? Então, o pessoal apadrinhou mesmo a ideia, comprou a ideia, e a gente continua fazendo. Há uns 20 anos eu vi uma entrevista nos Estados Unidos, uma professora de capoeira, que ela faz um trabalho no gueto lá, ela faz um trabalho de inclusão social também muito interessante. E com essa inclusão social, alguns alunos meus hoje, são mais de 5 têm doutorado, o pessoal tem mestrado. Maravilha. Tem pessoas nas Forças Armadas, sargento do Exército, Marinha Aeronáutica. Quer dizer, inclusive tem um que é sargento do Exército, ele veio me visitar, aí ele disse, hoje eu sou instrutor do Exército, e muitos ensinamentos que você passou, eu uso como ferramenta e também uso lá com meus alunos. Que maravilha, que Que interessante, né? interessante, né? Não esperava nunca, a gente não tem a dimensão do que a gente está fazendo. Da Aí quando vai chegando, a formação, gente... né, que vem, exatamente. Exatamente. Quando E vê as em informações... Touros, são quantos alunos? Vocês têm quantos alunos hoje em Touros? Em Hoje São em Miguel Touros, do Gostoso, não é isso? a pandemia deu uma desaquecida, né? Mas o Sim. último evento que a gente fez tinha em torno de 100 a 150 crianças lá no total. Nossa, nossa. E Cada aí, região. com esses alunos, vocês trabalham especificamente a capoeira ou tem esse trabalho de inclusão também, né? Sim, a orientação, a conduta, o rendimento escolar, tudo isso é pautado, tudo isso é colocado. Tudo Que isso é... interessante. Inclusive, nas escolas privadas, a qual eu dei aula, eu peguei alguns alunos rebeldes, né, segundo os professores, e os Sim. professores, numa reunião pedagógica da escola, de uma das escolas, disseram, o que você está fazendo com esses meninos? Os meninos estão melhorando. Os meninos estão tirando nota boa, estão se interessando pela aula, e principalmente de história, né? Que é a história pura E do a Brasil. história, exatamente. Aí a turma começou a melhorar. Vou dar só o exemplo aqui. Quando era até o 8º ano, era até o 9º ano, eu disse, vocês começam a formar grupo de estudo, se você tem facilidade de matemática, você vai ser facilitador de matemática, se você tem português, faça um grupo de estudo e comece já a se preparar para o vestibular. Resultado, o colégio, esse colégio que eu estou falando, não vou citar mais, o colégio teve uma aprovação alta, altíssima no vestibular. E quando vieram dizer, olha, a gente obteve tantos por cento, eu disse, a capoeira, os alunos da capoeira, foi 100% de aprovação, viu? Olha aí minha turma da capoeira aí, todo mundo foi aprovado no vestibular. Que Porque eles maravilha. fizeram um grupo de estudo, o que tinha facilidade em matemática passava o que ele sabia para os outros, a que tinha facilidade em português passava o conteúdo, e assim foi. Então, Houve eles uma formaram integração, né? Uma isso. integração, né? A partir da Porque não adianta capoeira você houve essa querer... integração. Isso. Não adianta você querer estudar só no pré. Então, você tem que estudar Exatamente. antes, É um né? percurso, né? E Alson, eles meu querido, sabem o conselho. o nosso tempo eu passaria, né, o dia aí conversando sobre capoeira e conversando com você. Muito agradável o papo, mas o nosso tempo já está começando a correr. Então, diante de toda essa construção que você tem feito aí de mudança de vidas, né, de inclusão social, a partir da capoeira, né, a partir dessa expressão cultural tão importante para a história do Brasil e para o Brasil, né, hoje e sempre, né? Eu sei que vocês têm um intercâmbio, né? O grupo de capoeira aqui do Natal, né? Tem um intercâmbio cultural com a França, né? E me parece que já foram 2 ou 3 vezes à França, né? Movidos pela capoeira. Me fala um pouco desse intercâmbio. Antes de tudo, lá, o responsável lá por Touros e São Miguel do Gostoso é o contramestre Beto, que é ligado a mim. Sim. Eu resisto. Né? Okay. Lá, esse intercâmbio, nós temos uma fábrica de bons capoeiristas, né? O Rio Grande do Norte é incrível. O Rio Grande do Norte tem
tem uma fábrica Quando você até falou Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, sobre a capoeira, os índios tiveram muita influência também para a formatação da capoeira. Que Então, a gente não pode interessante. dizer, a gente não pode relatar que aqui não existia, até porque a história foi queimada, a história foi, né, para que não houvesse indenização, e tem várias versões. Mas, então, como a gente jogou muitos capoeiristas bons para fora do Brasil, nós temos no Rio Grande do Norte pessoas lá nos Estados Unidos, no México, aqui no Chile, responsável aqui na América do Sul, um bocado de um monte de país, Europa, não só a França, mas a gente tem esse intercâmbio anual, mês de maio, junho, com a França. Então, Contramestre Pirulito, que está lá. Menino de Bom Jesus, está aqui a 60 Olha quilômetros, aí. 60 quilômetros de Natal, quer dizer, ele terminou morando na academia, absorveu muito conhecimento, faz Sim. um trabalho excepcional lá na França. O Em trabalho Paris dele... mesmo? Não, em Bordeaux. Em Em Bordeaux. Bordeaux. Então, Bordeaux é a terra do vinho. Lá tem até uma maratona e o pit stop não é com água, não, é com vinho. Que Mas, maravilha. então, ele está lá na França, já construiu família e ele sempre está nos levando, né, para passar. E eles também vêm para cá, já havia um grupo, uma vez ele trouxe em torno entre 40 a 60 franceses, eu nem me lembro o número, mas era muita gente, Puxa. muito francês. Eram muitos franceses aqui. Eles E têm lá, ginga, Álcio? Eles têm ginga, mestre Álcio? Os franceses? olha, é diferente. Eles têm Ah, outra filosofia de vida, eles têm outro mecanismo, né? Se você for jogar capoeira, como às vezes joga na roda da academia, que dá queda, eles não vão gostar muito, sim. não, Aham. né? Então é uma questão cultural e a gente tem que Sei. respeitar, né, Claro. A o, diversidade, né? exatamente. E a capoeira trabalha isso, a capoeira é de inclusão. A gente não pode estar, tem que ser assim, não. Então, eles lá, inclusive, se você chegar com uma capoeira muito agressiva lá, eles não querem mais você lá, não. Você Ah, é é? automaticamente excluído da lista. Você entra Ah, na blacklist. nossa. Você sai. Então, esse trabalho é muito interessante porque ele agrega toda a família. E lá, Mozinho, é muito impressionante. Os pais ajudam, todo mundo interage. Daqui a Sim. pouco ele diz, olha, terminar aqui vai ter uma ceia, vai ter uma refeição. Daqui a pouco já está tudo montado, Que acabou, já está tudo interessante. desmontado, porque todo mundo participa. Eu fiquei impressionado, digo, rapaz, lá no Brasil a gente fica, faça isso, faça aquilo. Ah, Lá não precisa, não. Todo mundo interage. Até os convidados, até os que são de outros grupos, também fazem a mesma coisa. E que lá o que ele interessante. fez? Ele lá treina filho, ele treina pai, treina mãe, treina toda a família. Então, é uma coisa que segura. E lá é empresa. É empresa. Sim. Ele tem o apoio do governo federal, e o Muito pessoal importante paga colocar isso. Isso na França, né? na França, e o pessoal paga uma anuidade, Sim. e o pessoal todo mês ele vai ter aquela renda certa. Ele vai ter aquela renda certa, nem mais nem menos, Que porque interessante isso. de empresa. Então ele já sabe que ele vai ter X euros todo mês, Sim. porque teve tantos alunos que pagaram a anuidade. Então, é um exemplo. A primeira vez que eu fui, né, eu disse, meu Deus, se a gente pudesse trazer esse formato para o Brasil, mudaria muita Pois é. coisa. Mudaria muita coisa. Pois é. Mas aqui você tem os encargos, você tem muita É coisa. Lá muita tem o coisa. incentivo do governo. Lá tem o incentivo do governo. Né? Lá tem É toda... muito importante, né? É muito importante isso. E eu acho muito interessante nesse intercâmbio. Talvez num outro momento a gente explore mais, numa próxima entrevista, nessa questão do intercâmbio. O nosso tempo realmente está exíguo. Eu queria apenas que você fizesse, para a gente encerrar, uma convocação, né, para a sociedade como um todo, para olhar para a capoeira, né, com esse olhar mais de carinho, né, de fato de inclusão, né, já que ela, né, faz parte da nossa expressão cultural. Faça esse chamamento à sociedade. O que eu posso dizer à sociedade é que, antes de criticar algo ou alguém, se abasteça de conhecimento daquele
para você ter informação e você ter um ponto crítico. Mas se for crítico, crítico construtivo. A gente não deve deturpar as coisas porque ouviu falar. A capoeira é uma ferramenta, como eu já disse aqui na entrevista, grandiosa, né? Se ela fosse bem explorada pelos órgãos públicos, a gente daria um upgrade, a gente melhoraria muito a marginalização, a gente diminuiria muito o índice de crime, porque é essa a proposta, é essa a ideia da gente fazer trabalho de inclusão. Nós, certa feita, demos aula, eu e minha esposa, numa igreja protestante, e lá perguntaram, esse tambor aí, o que é que significa? Aí lá na igreja tinha a banda da igreja está lá formada, disse, esse tambor é igual aquele tambor. Vai depender do que você toca e do que você pensa. Então, tudo está no pensamento. A gente tem que desvencilhar dos pensamentos negativos e botar com o pensamento positivo que tudo dá certo, tudo passa e tudo prospera. Exatamente. Alcio, muito obrigada pela sua entrevista. A Pantin está de braços abertos para a capoeira, para o mestre Alcio. Muito obrigada mesmo pela entrevista. E nós vamos encerrando mais uma vez a nossa entrevista Pantin das quintas-feiras. Quem gostou, curta, compartilhe e dê o seu like lá para a gente. Obrigada, Alcio. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado a todos da equipe aí. Vocês são maravilhosos e prosperidade a todos. Obrigada.